Graça e paz, amados. É uma imensa alegria de poder estar aqui na casa do Senhor Deus. E eu convido os irmãos a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo, 1 Coríntios, capítulo 13. 1 Coríntios, capítulo 13. E nós vamos meditar num versículo apenas. No último versículo, versículo 13. 1 Coríntios 13, versículo 13. Assim, a palavra de Deus nos diz nesta tarde gloriosa. Assim permanecem agora esses três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Feche seus olhos. Senhor, fala aos nossos corações nessa tarde abençoada. Nós te louvamos e te agradecemos pela palavra que o Senhor irá falar aos nossos corações. Nós te agradecemos no nome santo do teu Filho amado, Jesus. Amém. O tema da nossa breve meditação é justamente sobre as três virtudes cristãs que esse versículo nos traz para a nossa meditação. Lembra, o apóstolo Paulo, nesse capítulo 13, ele nos fala sobre a suprema excelência do amor. Mas é interessante que nesse versículo 13, ele começa a dizer: e agora? Permanece a fé, a esperança e o amor? Isso me levou a entender que algo importante nós vamos encontrar nesse simples versículo, que é o último do capítulo 13, onde que o apóstolo Paulo, a partir do 1º ao 11º versículo, ele fala sobre as coisas do amor, as qualidades do amor. E nesse versículo ele quer trazer algo muito importante para a nossa vida. Primeiro, nós temos que entender o que é fé, o que é esperança e o que é o amor, que tanto ele deu. E agora? Permanece a fé, a esperança e o amor? Ou seja, nós estamos em 2022. Será que da época dele para cá mudou alguma coisa? E agora? Permanece a fé, a esperança e o amor? E o que eu entendo por fé? Fé é aquilo que eu acredito, a ponto de governar a minha própria vida. Fé é aquilo que eu acredito que tem poder suficiente para governar a minha própria vida, dirigir meu comportamento, os meus sentidos, tornando-se, a partir disso, a minha vida diferente de todas. Aquele propósito que, porventura, eu possa ter durante toda a minha existência aqui. Isso, para mim, é fé. E a palavra de Deus nos diz que fé é a certeza daquilo que esperamos. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não veem, que nós não estamos vendo. Então, eu creio aqui que a certeza de que Deus existe, isso para mim é fé. Eu creio o que importa, Ele, como Deus onipotente, onisciente, Ele se importa com cada um de nós. Isso para mim é fé. Eu ter certeza e convicção de que Ele se importa conosco, de que Ele ouve as nossas orações, que Ele responde às nossas orações. Isso para mim é questão de fé. E Ele tem um carinho muito especial com cada um de nós, por isso que Ele tem cuidado de nós. Isso para mim é fé. Isso para mim é fé. E de que nada poderá nos separar desse seu grande amor. Isso para mim, quando eu creio nessa fé, eu vejo Deus agindo nas nossas vidas. Que nada pode realmente nos separar do amor de Deus. Isso para mim é fé.
porque Deus tem um propósito muito especial na vida de cada um. Isso para mim, quando eu creio nisso, isso para mim é fé. Fé é muitas outras coisas. É saber que nós carregamos dentro de nós o caráter de Cristo. É saber que temos a mente de Cristo, assim como o apóstolo Paulo nos disse. Nós devemos ter a mente de Cristo. Isso para mim é fé. Para mim isso é muito importante, porque crer em todas as coisas que é possível, isso para mim também é fé. Então nós temos na Bíblia várias qualidades acerca de o que é fé. Fé é saber que Deus cuida de nós. Eu acredito naquele que governa a minha vida, que dirige, que me orienta, que tem o melhor para mim. Isso para mim é fé. Então eu aprendi aqui com o apóstolo Paulo que a fé é justamente isso. Tudo aquilo que eu acredito a ponto de governar a minha vida, de dirigir, isso para mim é fé. Agora temos que entender também o outro lado. Paulo fala que permanece a fé, a esperança e o amor. E o que vem a ser a esperança? O conceito de esperança, nós podemos ver que é a capacidade que o ser humano tem de continuar crendo, a capacidade que nós temos de continuar acreditando. Embora que a fé seja a mãe da esperança, porque a fé não se sustenta sozinho, ela tem que estar acompanhada com a esperança. Por quê? Fé é a certeza de que nós esperamos alguma coisa, e a esperança é a capacidade de nós continuar crendo. Quer dizer, uma coisa está ligada com a outra, não tem como estar separado. Por isso que a fé é a mãe da esperança, porque esse é o sentido. E continuar, querido, esperando naquilo que cremos, isso para mim é fé. Continuar esperando naquilo que nós cremos. Não devemos de momento algum nos desistir daquilo que nós cremos, daquilo que nós esperamos. E continuar crendo de que tudo em nós pode dar errado, isso não nos leva a nada. Isso não é esperança, isso não é fé. Nós temos fé na certeza de que de Deus vem a providência para a nossa vida. E eu acredito que esperança é tudo aquilo que eu vejo que pode dar certo. Porque não é a esperança de você crer naquilo que você acha? Isso é esperança. Isso é esperança. E a fé, ela está juntamente envolvida nesse termo. Andam juntas. Fé, você tem um objetivo, tem um alvo de crer naquilo que é existencial na sua vida, que é Deus. E esperança é tudo aquilo que você realmente continua crendo, continua tendo essa visão de focar em alguma coisa. É importante isso. E Deus, Ele acredita que tudo na nossa vida tem um propósito. Por quê? Tem um propósito na perspectiva de nós entendermos que a fé, que a nossa esperança, ela tem um objetivo, está em uma pessoa a qual nós chamamos de Deus. Isso para mim é muito importante. E nós temos que continuar acreditando que tudo que nós fizemos dá certo. Inclusive até nós podermos ser felizes, porque você conhece o dia de amanhã? Não conhecemos o dia de amanhã, mas nós temos a esperança de que o nosso dia é melhor do que nós já passamos. Então o nosso dia, por mais que tudo na nossa vida diz que hoje não tá bom, nós temos que ter a esperança de que um dia melhor ainda vai chegar. Porque Deus está no controle de tudo. Mesmo quando a circunstância em volta da gente diz que está tudo errado, nós temos que ter a esperança de que vai melhorar, porque Deus, Ele tem um propósito muito importante na vida de cada um de nós. Eu tenho uma pergunta para fazer, uma coisa interessante. Qual é a sua capacidade de continuar esperando? Porque tem pessoas que têm um propósito, faz um voto, eu tenho um propósito com Deus e eu espero que até 31 de dezembro agora Deus me responda isso. Queridos, não deixe de esperar nas coisas
de Deus tem preparado na sua vida. Lembra que o tempo não é meu, não é seu. O tempo é de Deus. Então, devemos continuar esperando. Devemos continuar esperando, porque o tempo não é nosso. Ele tem prazer de nos abençoar. Deus tem prazer de operar maravilhas no meio do teu povo. E por mais que você possa dizer assim, eu não preciso disso não, porque eu já sou abençoado, eu já estou feliz com tudo que eu tenho, com tudo que eu possuo. Calma, está errado você pensar dessa forma, porque Deus não tem limite. Nas bênçãos que Ele tem para você a cada dia, não tem limite. Então não limita as bênçãos de Deus na sua vida. Você está mostrando que Deus não tem tanto fundamento assim como você pensa. E Deus tem, assim como as misericórdias renova a cada manhã, cada dia Ele tem uma bênção especial para cada um de nós. É importante nós entendermos isso. Deus não tem limite, então não coloque limite nas bênçãos que Deus tem para você. Não coloque limite. E a esperança, às vezes, ela se choca um pouco, com a fé. No sentido de que, às vezes, a fé nossa está abalada com alguma coisa que a gente se entristeceu. Então, quando isso acontece, a esperança, ela chega perto da fé e fala assim no ouvido dela assim, ô fé, meu irmão, por que a sua fé está tão abalada? Continue esperando, continue acreditando, porque isso, quando você faz isso, Deus, Ele não vai tardar em lhe abençoar. Mas aonde na palavra de Deus eu encontro uma coisa desse fato? Um fato interessante, está registrado no livro de Mateus, capítulo 5, versículo 21, sobre a história de Jairo e a sua filha. Lembram? Jairo, a sua filha? Jairo estava com Jesus, indo para sua casa, e o objetivo de Jairo era que Jesus fosse lá e curasse a sua filha que estava enferma. Do nada apareceu o quê? Num cenário totalmente diferente, a história muda, aparece uma mulher com hemorragia e começou aquele vulto, encostando em Jesus, Jesus falando, alguém me tocou porque de mim saiu virtude. Cadê a filha de Jairo? Onde fica o papel da filha de Jairo? E Jairo está lá esperando. Uma paciência, de repente naquele vulto aparece uma pessoa e fala assim, Jairo, não incomode mais o mestre, a sua filha já morreu. Eu pude perceber aí que existe uma tristeza muito grande, aquela fé daquele homem perde totalmente a esperança, mesmo ele crendo que Jesus ia curar a sua filha, ele perde totalmente a esperança de ter a sua filha de volta. Mas o que aconteceu? Jesus parou aquele cenário, olhou para Jairo e falou o quê? Não temas, crê somente. Olha como é que a história daquele homem começa a voltar a ter sentido. Deus sempre tem uma esperança para nós. Não desanime, Deus sempre tem uma esperança. E crer é um ato de fé. Jesus, Ele sempre tem uma esperança para nós. Ele fala para nós não deixarmos de esperar nele. Devemos sempre esperar nele e confiar nele. Porque mesmo que a circunstância ao nosso redor diz que não, Ele nunca vai nos abandonar. E para a felicidade, quando Jairo chega em casa, encontra sua filha lá dormindo, Jesus vai e ressuscita. Não foi isso que eles falaram, que ela estava morta? Jesus ressuscitou uma pessoa que para Jesus, ela não tinha morrido, ela estava apenas dormindo. Olha só, e para alegria, isso vem nos mostrar que diante da circunstância, o poder que Ele tem para agir a nosso favor, não tem limite. Não tem limite. Devemos sempre colocar as nossas expectativas em Deus, porque as bênçãos de Deus na nossa vida não tem limite. Não existe circunstâncias. E o apóstolo Paulo, ele termina dizendo a fé, a esperança, e ele fala agora sobre o amor. Ele fala sobre o amor. Vimos que a fé e a esperança, elas são extraídas para o nosso benefício próprio. O contrário do amor, que é derramado para o bem do outro. Mas como é isso? Como é isso? O que nós lemos acerca
da fé é a certeza daquilo que eu espero. E a esperança é o quê? É a capacidade de que eu tenho de crer. Então isso aí não beneficia o outro, me beneficia a mim. Então, queridos, a fé e a esperança é extraído para o benefício próprio, mas o amor é derramado para o bem do outro. Qual o maior mandamento? Amar a Deus, a Deus sobre todas as coisas, não é eu não, a Deus sobre todas as coisas. E o segundo maior, ao próximo. Não é a mim, é o próximo como a si mesmo. Então nós sabemos que o amor que Paulo estava referindo aqui era justamente derramar o bem para o outro. E lembre-se que uma coisa me fez lembrar que não há nada que completa mais a nossa existência do que é o fato da gente amar. Quando nós amamos, o que acontece quando o casal ou quando você ama a sua esposa? Você se completa, porque você não pensa em você, naquilo, no seu egoísmo, você pensa na felicidade do seu cônjuge, da sua esposa, do seu esposo. Então, o amor que o Paulo estava dizendo aqui, que o amor, ele beneficia não você, beneficia o outro. Esse é a grande diferença. A fé é a esperança. As duas juntas são acompanhadas pelo nosso estado imperfeito, porque nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos. Mas engraçado, mesmo na condição de imperfeito, o amor está ali, ele persiste junto com o imperfeito. O amor de Deus persiste ali no imperfeito. E quando estivermos lá na glória, nós sabemos que lá na glória, queridos, não vai fazer sentido você ter fé, não vai fazer sentido você ter esperança. Por quê? Pelo simples fato de que aquilo que você vê aqui o versículo 12, que nos diz: agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, e então veremos a ele face a face, e agora conheço em parte, também conhecerei plenamente da mesma forma como eu sou conhecido. Vai acontecer isso, as coisas irão, quando nós chegarmos lá, não vai precisar de você ficar se preocupar. Lá não vai ter fé, não tem como você ficar a certeza de esperar alguma coisa. Lá você vai ver a coisa pronta. O que João 14 fala, né? Eu vou preparar o lugar, e lá já está tudo preparado. Lá você não vai encontrar fé, lá você não vai encontrar a certeza, a esperança. Você vai encontrar simplesmente o amor. Mas por que lá você vai encontrar o amor? Porque a palavra de Deus nos diz que tudo passa, mas o que permanece no perfeito e no imperfeito é o amor. E o que a Bíblia fala? Quem é amor? Quem é amor? Deus é amor. Vamos resumir, finalizando. A fé, ela nos aponta para Deus. A esperança, ela nos leva a esperar desse Deus confiante, desse Deus que suporta as nossas transgressões, suporta cada um no nosso erro, no nosso lado imperfeito. Isso é um fato. Então lá não vai existir fé e nem tampouco vai existir esperança, mas vai existir amor, porque Deus é amor. E quem não ama, realmente não conhece a Deus, porque Deus é amor. E eu pude perceber que aqui que o amor me dá a condição de vivermos aqui um pedacinho do céu. Porque quando nós estivermos lá, nós vamos encontrar o amor, vamos dizer, o amor verdadeiro, o amor real, o amor autêntico, o amor que é Deus. Ele é Deus. É por isso que Paulo, ele finaliza declarando aqui que nesses três, a fé, a esperança, o mais importante é o amor. Porque Deus é amor. O maior
dos três é o amor. Que Deus abençoe.